Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao Conexão Artificial. Eu sou a Bia e tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E eu sou o Tom. Fala, Bia, tudo bem? Essa semana a gente tem um assunto pesadão pra conversar. Tem sim, Tom! E olha, quando eu li as notícias dessa semana, confesso que minha cabeça quase explodiu de tanto conteúdo interessante. Aham, sim. E não é pra menos, né? Porque o que rolou essa semana no mundo da tecnologia foi realmente impressionante. A NVIDIA, aquela empresa que a gente já conhece bem aqui no podcast, lançou uma coisa que, olha, na verdade eu nem sei se dá pra chamar de chip, de computador, de supercomputador. É algo muito maior que isso. Exato! A NVIDIA lançou a arquitetura Blackwell e no coração dela o supercomputador GB200 NVL72. E Tom, eu preciso que você me ajude a explicar isso porque é muita coisa ao mesmo tempo. Sabe o que é? Vou usar uma metáfora que talvez facilite. Imagina que você tem um restaurante. Um restaurante normal, com uma cozinha, um chefe, alguns ajudantes. Agora imagina que você precisa alimentar uma cidade inteira. Você não vai conseguir com uma cozinha só, né? Você vai precisar de um complexo gastronômico enorme, com várias cozinhas trabalhando juntas, com uma comunicação perfeita entre elas, dividindo ingredientes, sincronizando os pratos. Entendi. E é exatamente isso que o NVL72 faz, né? Ele não é um computador sozinho. É tipo um complexo inteiro de processamento. Exatamente. É um hack completo, Bia. Pensa num móvel bem grande, cheio de equipamentos lá dentro. São 72 chips GB200 funcionando juntos como se fossem uma coisa só. São 36 CPUs e 72 GPUs, todas interconectadas. Nossa, 72 GPUs? Isso é muita coisa mesmo. Mas me explica uma coisa, Tom. Por que precisa de tanta GPU junto? Uma não dava conta? Olha, é uma pergunta excelente. Sabe quando você tem um quebra-cabeça muito grande? Se você tenta montar sozinho, leva uma eternidade. Mas se você pega vários amigos, cada um montando um pedaço, e vocês estão o tempo todo se comunicando, trocando peças, o trabalho fica muito mais rápido. É basicamente a mesma coisa. A máquina é como tentar beber um rio inteiro com um canudo. Essa foi boa, Tom. Mas então, como é que essas 72 GPUs se comunicam entre si? Porque se cada uma trabalha no seu canto sem conversar, não faz sentido, né? Aham, sim. E aqui é que entra uma das inovações mais importantes. Eles desenvolveram o NVLink de 5ª geração. Isso permite que cada GPU tenha uma conexão direta com as outras, com uma velocidade absurda. Estamos falando de 1.8 terabytes por segundo de largura de banda. É como se cada GPU tivesse uma autoestrada privativa para conversar com as vizinhas, sem nenhum trânsito, sem nenhuma espera. Isso é realmente impressionante. E o que isso significa na prática? O que dá para fazer com essa capacidade toda? Olha, na verdade, Bia, isso muda completamente o jogo. Sabe aqueles modelos de inteligência artificial que geram texto, que fazem conversas, que criam imagens? Eles precisam ser treinados primeiro. E treinar um modelo grande leva semanas, às vezes meses, consumindo uma quantidade absurda de energia e tempo. Com o NVL72, esse tempo cai drasticamente. Você pode treinar modelos muito mais complexos, com muito mais parâmetros, em fração do tempo que antes era necessário. Entendi. Então é como se antes você precisasse de um mês para treinar um modelo, e agora você consegue fazer isso em alguns dias, talvez até horas. Exato! E isso tem implicações enormes, porque quanto mais rápido você consegue treinar um modelo, mais rápido você consegue experimentar, errar, ajustar, tentar de novo. É o ciclo de inovação que acelera exponencialmente. Tom, e onde isso vai fazer diferença no dia a dia das pessoas? Porque a gente pode ficar falando de números impressionantes, mas o ouvinte pode estar se perguntando, ok, mas isso muda a minha vida como? Sabe o que é? Muda de várias formas. Pensa em IA generativa, que é aquela que cria conteúdo novo. Com modelos mais poderosos, você vai ter geradores de texto muito mais precisos que entendem contexto de verdade.
você vai ter geradores de imagem e vídeo muito mais realistas. Imagina um assistente virtual que realmente entende o que você precisa, que mantém uma conversa natural, que lembra do contexto das suas conversas anteriores. Isso tudo depende de modelos maiores e mais sofisticados. E tem mais, né? Porque na notícia fala sobre descoberta de medicamentos e materiais novos. Sim. Isso é talvez uma das aplicações mais emocionantes. Sabe quando você quer criar um medicamento novo? Você precisa entender como as moléculas interagem entre si, como elas se encaixam, quais combinações funcionam. Fazer isso em laboratório é lento e caro, mas com um supercomputador desse porte, você pode simular essas interações virtualmente, em escala massiva. É como se você tivesse um laboratório virtual, onde você pode testar milhões de combinações por segundo. É como se você tivesse um químico virtual que pode fazer milhões de experimentos por dia sem precisar de um laboratório físico. Exato, Bia. E isso pode revolucionar a descoberta de novos remédios. Imagina que você está procurando um medicamento para uma doença que hoje não tem cura. Com essa capacidade computacional, você pode simular como diferentes moléculas interagiram com as células daquela doença e identificar candidatas promissoras muito mais rápido. Isso pode salvar milhões de vidas. E na área científica em geral, né? Física, meteorologia, clima. Sabe, Bia, é impressionante, porque a gente fala de inteligência artificial, mas essa máquina também vai impactar áreas que parecem distantes da IA. Na física de partículas, por exemplo, os cientistas usam simuladores para entender como o universo funciona. Quanto mais poder computacional, mais detalhado e preciso podem ser essas simulações. Na meteorologia, você pode fazer previsões muito mais precisas, salvando vidas em casos de furacões e tempestades. Tom, e para empresas? Porque nem todo mundo é pesquisador ou cientista. O que isso muda para uma empresa comum? Olha, muda bastante coisa. Uma empresa vai poder treinar modelos customizados para o seu negócio. Imagina um banco que consegue analisar padrões de fraude em tempo real com muito mais precisão. Imagina uma seguradora que consegue avaliar riscos de forma muito mais refinada. Imagina uma empresa de varejo que consegue prever demandas e otimizar estoque de uma forma que hoje simplesmente não é possível. A IA vai ficar muito mais acessível e customizável para cada negócio. E para robótica e carros autônomos, né? Porque são áreas que muita gente acompanha. Sim. Sabe quando um carro autônomo está andando, ele precisa processar uma quantidade enorme de informação ao mesmo tempo? Ele recebe dados da câmera, do radar, do lidar e precisa tomar decisões em milissegundos. Se ele demorar muito para processar, pode causar um acidente. Com essa capacidade computacional, os sistemas de IA podem processar todos esses dados muito mais rápido e tomar decisões mais inteligentes. É basically o cérebro dos carros autônomos ficando muito mais potente. Tom, mas com todo esse poder, obviamente surgem preocupações também, né? A gente não pode ignorar isso. Sabe, Bia, é aí que você toca num ponto fundamental, e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso com seriedade. Porque é verdade que essa tecnologia é incrível e tem um potencial enorme de fazer o bem, mas também traz desafios sérios. Quais são esses desafios, Tom? Olha, o primeiro deles é o custo e o acesso. Uma máquina dessa custa uma fortuna. Só empresas muito grandes e governos vão ter acesso a esse tipo de tecnologia. Isso pode criar uma concentração de poder muito grande no mundo da IA. As Big Techs ficam ainda mais poderosas, enquanto startups e universidades menores ficam para trás. É uma desigualdade que pode se aprofundar. E isso é preocupante, né? Porque a gente quer que a IA beneficie todo mundo, não só quem tem muito dinheiro. Exato. E tem outro problema que é muito sério, o consumo de energia. Uma máquina dessa consome uma quantidade absurda de eletricidade, não só para rodar, mas também para resfriar, porque esquenta muito. Data centers já são responsáveis por uma parcela significativa do consumo de energia global. Com sistemas desse porte se tornando comuns, a demanda vai explodir. E isso tem impacto ambiental enorme, né? Sim. E a NVIDIA sabe disso, tá? Eles estão focando em eficiência energética com a arquitetura Blackwell. Mas ainda assim, a escala do problema é imensa. A gente vai precisar de investimentos massivos em energias renováveis e em infraestrutura mais eficiente. É um desafio que não tem como ignorar.
E tem a questão ética, né, Tom? Porque quanto mais poderosa a IA, maiores os riscos. Sabe o que é? Essa é talvez a preocupação mais profunda de todas. Modelos mais poderosos podem ser usados para criar desinformação muito mais convincente. Deepfakes, notícias falsas, manipulação de opinião pública. E à medida que os modelos ficam mais autônomos, surgem questões sobre controle e segurança. Quem garante que um sistema extremamente inteligente vai fazer o que a gente quer que ele faça? É aquela história, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exato. E é por isso que eu acho tão importante que a gente discuta isso abertamente. Não é só sobre tecnologia, é sobre sociedade, é sobre futuro, é sobre que tipo de mundo a gente quer construir. A tecnologia por si só não é boa nem má, depende de como a gente usa. Tom, e o que você acha que precisa acontecer para que a gente use essa tecnologia de forma responsável? Olha, na verdade, é uma pergunta que eu me faço muito. Eu acho que precisa haver um equilíbrio. Precisamos de inovação, claro, porque os benefícios são reais e podem melhorar a vida de milhões de pessoas, mas também precisamos de governança, de regulação, de padrões éticos. Precisamos que empresas, governos e sociedade civil conversem juntos sobre como desenvolver e aplicar essas tecnologias. E os pesquisadores e desenvolvedores também têm um papel enorme nisso, né? Aham, sim. Os desenvolvedores têm a responsabilidade de pensar nas consequências do que eles estão criando. Não basta só criar algo que funciona. Tem que criar algo que funciona bem e que não cause danos. É uma responsabilidade enorme, mas eu acho que cada vez mais pessoas na área estão conscientes disso. Tom, me diz uma coisa. Quando você olha pra frente, pro futuro, o que te anima e o que te preocupa? Ai, a Bia, o que me anima é o potencial de resolver problemas que hoje parecem insolúveis. Doenças que não têm cura, mudanças climáticas, fome, ineficiência em 1000 áreas. A IA tem o potencial de nos ajudar a resolver essas coisas. Agora, o que me preocupa é a velocidade com que isso está acontecendo. Às vezes, a tecnologia avança mais rápido do que a gente consegue entender as consequências. E se a gente não parar para pensar, a gente pode criar problemas novos enquanto tenta resolver os antigos. É aquele ditado, né? Não olha pro celular enquanto atravessa a rua. A gente precisa ter cuidado com o caminho enquanto caminha. Exato. E é por isso que podcasts como o nosso são tão importantes. A gente precisa democratizar o conhecimento sobre essas tecnologias. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Precisam participar dessa conversa. Não pode ser só os técnicos decidindo o futuro de todo mundo. Tom, antes da gente encerrar, deixa eu fazer um resumo do que a gente conversou hoje, porque foi bastante coisa. Aham, sim, faz total sentido recapitular. Então vamos lá. A NVIDIA lançou o Blackwell GB200 NVL72, que é basicamente um supercomputador absurdamente poderoso. Ele tem 72 GPUs trabalhando juntas, conectadas por uma tecnologia de comunicação ultra rápida. Isso permite treinar modelos de IA muito maiores e mais sofisticados em muito menos tempo. E isso vai impactar áreas como IA generativa, descoberta de medicamentos, ciência, empresas, robótica. O potencial é enorme para resolver problemas complexos. Mas também traz desafios sérios. O custo altíssimo pode concentrar o poder nas mãos de poucos. O consumo de energia é imenso, levantando preocupações ambientais. E os riscos éticos de desinformação e controle de IA são reais e precisam ser endereçados. Exato. E a gente precisa encontrar um equilíbrio entre inovação e responsabilidade. Esse é o grande desafio da nossa era tecnológica. Tom, sabe o que eu fico pensando? A gente está vivendo um momento único na história. A humanidade está desenvolvendo ferramentas que têm o potencial de transformar tudo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter sabedoria para usar essas ferramentas de forma que beneficiem a todos, não só a alguns poucos. Bia, e olha, eu acho que a reflexão que a gente precisa fazer é essa. Tecnologia é uma extensão das nossas vontades, dos nossos valores. Se a gente coloca valores como cooperação, justiça e bem comum no centro, a tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para isso.
Mas se a gente ignora esses valores, aí sim a gente tá em apuros. E é isso que a gente espera para o futuro. Um futuro onde a tecnologia serve as pessoas e não o contrário. Onde a inovação caminhe junto com a responsabilidade. Onde todo mundo tem acesso aos benefícios, não só quem tem dinheiro. Aham, sim. E para isso acontecer, a gente precisa de conversas como essa. A gente precisa que mais gente entenda o que está acontecendo, que participe do debate, que cobre dos nossos líderes, das empresas, que tá de Haiti, façam a coisa certa. Exato, Tom. E é por isso que a gente está aqui toda semana, conversando com vocês sobre esses temas. Porque a informação é poder. E a gente quer empoderar vocês. E eu acho que a gente tá no caminho certo. Tom, antes de encerrar, quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo. Obrigada pela companhia, pelo tempo de vocês. Isso é muito importante pra gente. Sim. E se vocês gostaram do episódio, por favor, compartilhem com amigos, com familiares, com colegas de trabalho. Quanto mais gente entender sobre esses temas, melhor para a sociedade como um todo. E deixe nos comentários o que vocês acham. A gente quer saber a opinião de vocês, quer gerar essa conversa. E semana que vem tem mais. Tem muita coisa interessante rolando no mundo da tecnologia e a gente vai estar aqui para descomplicar tudo para vocês. Então, fica ligado, mantenha o inscrito e até a próxima. Até a próxima!